Na videoaula de hoje, vou apresentar os procedimentos de cálculo de pilares de seção retangular submetidos à flexão composta normal, ou seja, é a situação daqueles pilares de extremidade. Então, considere a seguinte seção transversal retangular de 20 cm de largura e 50 cm de altura, estando os eixos principais de inércia dispostos, x e y. A situação de projeto seria a força normal atuando no centro de gravidade da seção e um momento fletor, MK, atuando com a direção da seta dupla, seguindo a regra da mão direita. Então, a direção de giro da seção é em torno do eixo Y e, ao lado, a distribuição linear dos momentos fletores no topo, na elevação 4 metros, e na base, na elevação 0. Então, 20 kN no topo e 15 kN na base. Para calcular essa seção transversal, dimensionada a flexão composta normal, nós vamos seguir os mesmos procedimentos anteriores. Então, inicialmente, vamos verificar a esbeltez. Considerando que agora nós não temos a priori condições de dizer qual é a seção mais solicitada, se é a intermediária ou a de extremidade. Então, nós vamos ter que pesquisar qual é essa seção mais solicitada. Então, na direção em torno de x, direção em torno de y, a base será 20 centímetros e a altura 50 centímetros. Na direção em torno de y, a base será 50 centímetros e a altura 20 centímetros. O momento de inércia em torno de x será 20 vezes 50 elevado ao cubo sobre 12, que será igual a 208.333 mil centímetros elevado à quarta. A inércia em torno de y será igual a 50 vezes 20 elevado ao cubo sobre 12. Isso será igual a 33.333 centímetros elevado à quarta. O raio de giração em torno de x será a raiz quadrada de 208.333 dividido pela área da seção transversal, que é 1.000 centímetros quadrados. Então, o raio de giração em torno de x vai ser 14,43 centímetros. Já o raio de giração em torno de y será a raiz quadrada de 33.333 dividido por 1.000. Isso vai ser igual a 5,77 centímetros. O índice de esbeltez, então, lambda x será igual, vamos considerar aqui a condição de vínculo rótula. A rótula, então, o comprimento de flambagem é igual ao pé direito, então, K igual a 1, lambda x é igual a 400 em centímetros dividido por 14,43. Então, o índice de esbeltez será 27,72 em torno de x menor do que 35. Então, situação onde se pode desprezar as excentricidades de segunda ordem. Pilar é curto. Na direção em torno de y, lambda y será 400 dividido por 5,77, o que resulta em 69,3, maior do que 35. Então, o pilar é medianamente esbelto, não se pode desprezar as excentricidades de segunda ordem. Pesquisemos então agora as excentricidades. Então, passo 2, excentricidades.
direção em torno de x, direção em torno de y. A excentricidade inicial de primeira ordem em torno de x é igual a zero, porque eu não tenho momento fletor em torno do eixo x. Por outro lado, em torno do eixo y eu tenho um momento fletor. Então a excentricidade será igual ao momento atuante dividido pela força normal. O momento atuante aqui, Nk será 857 kN. E o momento na extremidade, no topo, será 20 kN. Então, 20 dividido por 857 vai dar 0,023 metros. Essa é a seção de extremidade. A excentricidade acidental é a fórmula que já conhecemos, 1 sobre 200 multiplicado pelo comprimento de flambagem, que no caso aqui é igual ao pé direito, vai ser 4 metros por 2. Então, EA será igual a 0,01 metro na seção intermediária e o dobro na seção de extremidade. Da mesma forma, na direção em torno de x, excentricidade acidental igual a 0,01 metro na seção intermediária e o dobro na seção de extremidade. A excentricidade mínima de primeira ordem será igual a 0,015 mais 0,03 vezes a altura em torno de x, que é 0,5. Então, a excentricidade mínima deverá ser 0,03 metros. Já a excentricidade mínima em torno de y será a mesma expressão, alterando-se o valor de h. Então, 0,021 metros. Agora eu vou pesquisar a seção mais solicitada, se é de extremidade ou a intermediária. Eu vou chamar aqui de 2.1, seção de extremidade. Então, a excentricidade total em torno de x deverá ser o maior valor entre EIx mais EAx, que é igual a excentricidade de primeira ordem, eu não tenho momento fletor, é 0 mais 0,02, porque eu estou na seção de extremidade, que é igual a 0,02 metros. A excentricidade mínima, já calculada, na direção x, será 0,03. Então, prevalece a maior. Então, a excentricidade total de primeira ordem será 0,03 metros. Já na direção y, a excentricidade será o maior valor entre E e y mais EAY, que é igual a 0,023 mais 0,02, que resulta em 0,043 metros. A excentricidade mínima em torno de y, já calculada, é 0,021, então prevalece o maior valor, então a excentricidade total de primeira ordem será 0,043 metros. Passemos agora para a seção intermediária. Seção intermediária, eu vou proceder da seguinte forma.
a excentricidade de primeira ordem em torno de x é o maior valor entre EIx mais EA. Só que agora EIx é zero, que eu não tenho momento de primeira ordem, agora a excentricidade é 0,01, porque eu estou na seção intermediária. Então, 0,01. E a excentricidade mínima é a mesma já calculada, 0,03. Na direção em torno de y, será EIy mais EA, onde EIy agora será o seguinte: EIy é o maior valor entre 0,6 EI no ponto A, ou seja, onde há um momento de 20 kN, mais 0,4 EIB, ou seja, na elevação zero, onde tem um momento de 15 kN, o maior valor entre essa expressão e 0,4 vezes EIA. Então, eu substituindo esses valores, EIA será igual a 20 dividido por 857, como já foi calculado, vai dar 0,023 metros. E EIB vai ser 15 por 857, que vai dar menos, na verdade é menos 15, menos 0,0157, porque os momentos aqui foram considerados como de sinais contrários. Então, substituindo esses valores, EIA 0,023 e EIB menos 0,057, isso vai dar 0,0068 metros. E 0,4 vezes EIA, substituindo também por 0,023, vai dar 0,0092 metros. Eu adoto o maior valor. Então, a excentricidade inicial aqui será o maior valor, 0,0092, mais a excentricidade acidental na seção intermediária, que é 0,01. Então, isso vai ser 0,0192 metros. E a excentricidade mínima, em torno de y, calculada, foi 0,021. E é ela quem prevalece, a maior. Então, a excentricidade a escolhida vai ser 0,021 metros. Além disso, nós temos as excentricidades de segunda ordem. E as excentricidades de segunda ordem, elas atuam na seção intermediária, assim como a excentricidade de fluência. Haja vista que nas extremidades há restrição à deformação, ao deslocamento. Então, eu estou ainda aqui na seção intermediária, então, na seção de extremidade, a excentricidade de fluência é igual a zero, e como lambda é menor do que 90, a excentricidade de segunda ordem é igual a zero. Então, na direção em torno de x, a excentricidade de segunda ordem é igual a zero, mas na direção em torno de y, eu encontrei um lambda de 69,3. Então, eu tenho excentricidade de segunda ordem em torno de y. Então, em torno de x é 2 igual a zero e é c igual a zero. Porque o lambda é menor do que 90. Em torno de y, é 2 eu preciso calcular. E c é igual a zero, porque o lambda é menor do que 90. Então, E2 para a seção intermediária em torno de y, eu vou chamar aqui E2y.
usar a mesma expressão que já estamos habituados, é o comprimento de flambagem elevado ao quadrado, dividido por 10, multiplicado por 0,005, dividido por Ni mais 0,5 vezes H. O Ni será igual a 1,4 vezes 857 kN dividido por área de concreto, 1000 centímetros quadrados, vezes FCK dividido por gama C. Vai dar 20 dividido por 1,4, vai dar 1,428 kN por centímetro quadrado. Corta, 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 corta. O Ni é adimensional, vai ser igual a 0,85 aproximadamente. Então, eu já vou substituir aqui 0,85 e H em torno de Y será igual a 20, 0,2. Então, a minha excentricidade de segunda ordem, substituindo os parâmetros, vai dar 0,0296 metros, 2,96 centímetros. Então, fazendo um resumo dos valores encontrados, eu tenho seção intermediária, seção de extremidade, direção em torno de x, direção em torno de y. Então, excentricidade de primeira ordem em torno de x é 0. A excentricidade acidental na seção intermediária é 0,01. A excentricidade mínima calculada foi 0,03 metros. A excentricidade de segunda ordem em torno de x é 0, não tem. A excentricidade de fluência em torno de x é 0, porque o lambda é menor do que 90. Então, somando a excentricidade mínima com as demais, então a excentricidade total na seção intermediária em torno de x será igual a 0,03 metros. Esse é o valor procurado. Na seção intermediária em torno de y, nós temos excentricidade de primeira ordem igual a 0,0092 metros, 0,92 centímetros. A excentricidade acidental na seção intermediária é 0,01 metro. A excentricidade mínima, por sua vez, será 0,021, como já calculamos. A excentricidade de segunda ordem em torno de y na seção intermediária, também calculamos, é 0,0296. A excentricidade de fluência é igual a 0, porque o lambda é menor do que 90. Então, a excentricidade total em torno do eixo y na seção intermediária é 0,0506 metros. Esse é o valor procurado. Passemos para a seção de extremidade em torno do eixo x. É 1, é 0, que não tem um momento inicial. Na extremidade, em torno do eixo x, a excentricidade acidental calculada foi 0,02. A excentricidade mínima foi 0,03. A excentricidade de segunda ordem em torno do eixo x é 0. E a excentricidade de fluência também. Então, a excentricidade total em torno do eixo x na seção de extremidade é igual a 0,03 metros. A excentricidade de primeira ordem em torno do eixo y na seção de extremidade é 0,023. A excentricidade acidental na seção de extremidade, 0,02. A excentricidade mínima, 0,021.
excentricidade de segunda ordem na seção de extremidade é igual a zero, porque a restrição, a deformação, né, o deslocamento, e a excentricidade de fluência também é igual a zero, porque não há, porque o lambda é menor do que 90. Então, a excentricidade total em torno do eixo y na seção de extremidade será 0,043 metros. Esses são os valores procurados. Então, nós teríamos que pesquisar 4 taxas mecânicas de armadura. Na verdade, 3, porque na direção em torno de x, nós estamos aqui com a mesma excentricidade, então gera o mesmo momento fletor. Bastaria pesquisar uma opção para a direção em torno de x e 2 opções para a direção em torno de y. No entanto, como a seção é constante e as armaduras são simétricas e constantes, basta a gente pesquisar o valor mais alto na direção em torno de y. E para isso nós vamos usar um outro aplicativo. Esse é o aplicativo PCalc 1.4, desenvolvido pelo engenheiro Sander Davi Cardoso, e é um aplicativo excelente que nos auxilia a encontrar a taxa geométrica de armadura, sendo que ele apresenta o diagrama de interação para cada situação procurada. Então, vejamos inicialmente aqui. Vamos considerar duas verificações. Na direção em torno de x, com excentricidade de 3 centímetros, e na direção em torno de y, com 5,06 centímetros. Então, a nossa seção é retangular. A base aqui será 20 centímetros e a altura 50. Eu estou aqui ainda na direção em torno de x. Nosso pilar aqui será biapoiado, 4 metros, pé direito, o FCK de 20, gama C 1,4, FYK de 500 megapascal, modo de elasticidade, e o gama S, coeficiente de segurança de redução da resistência do aço. Vamos agora escolher aqui 5 barras de 16, 5 barras de 10 primeiro, que é a armadura mínima. Vamos ver se passa. Então, 3. Ok. Vou lançar o carregamento. Então, eu tenho aqui a seta está saindo da seção, significa que na compressão o sinal tem que ser negativo. NSK e o valor de serviço. Então, eu agora tenho que escolher aqui na direção em torno de x, eu estou na direção de maior inércia. Observem na imagem, a direção de maior inércia em torno de x. Então, eu estou com a mesma excentricidade, então basta verificar uma vez. Então, 857 vezes 0,03 dá um momento no topo de 25,71. Então, 25,71. Ok? Vou parametrizar que ele sempre calcule os efeitos locais de segunda ordem. Utilizando, como eu obtive lambda menor do que 90, vou adotar aqui o pilar padrão com curvatura aproximada e calcular. Então, observe que a seção não atende. Então, em torno de x, eu estou com lambda x igual a 28. Nós encontramos um valor bem próximo. Encontramos 27,72. Então, essas taxas de armaduras têm que ser aumentadas. Eu vou aumentar para 12,5 e mandar recalcular. Então, aqui eu estou com agora 12,5 em 5 camadas. Ainda não.
não atende à verificação quanto ao momento mínimo. Vou aumentar mais. E agora, ainda não. Vinte. Agora atendeu. Observe que a força está deslocada. Então, eu necessitaria de uma taxa de armadura de 3,14%, ou seja, 10 barras de 20 para atender aos esforços solicitantes na direção em torno de X, ou seja, uma força normal de 857 kN com uma excentricidade de 3 centímetros, independente de ser na seção intermediária ou na extremidade, porque a seção é simétrica e as armaduras são constantes também, simétricas. Então, 10 barras de 20. Vamos ver se essas mesmas 10 barras de 20 atendem agora à direção em torno de Y. Então, agora eu vou alterar aqui a disposição da seção. A minha largura agora é maior e a altura é menor. O FCK permanece. Eu agora vou lançar 5 barras de 20 em cada camada, cobrimento de 3. Ok. Só que agora os momentos fletores são maiores. Então eu agora vou 857 vezes 0,0506. 43,46 e não é mais em torno de X, agora é em torno de Y. 43,36. Então, ok. Agora sim está atendido. Então veja aqui, os índices de desbioteio se inverteram, porque eu mudei a base e a altura, mas a seção está atendida. As 10 barras de 20 com 3,14% de taxa de armadura. Então, nas duas direções, a taxa de armadura será 3,14. Podemos voltar para o nosso cálculo. Então, se ρ será 3,14%, a área de aço será 3,14 dividido por 100 vezes 1000. 3,14 dividido por 100 vezes 1000. 31,4 centímetros quadrados. Então, 10 barras de 20. Cada barra tem 3,142 vezes 10, dá 31,42. Então, está atendido. Observe que ρ mínimo é 0,4%, então, da área de concreto, está atendido. E ρ máximo, considerando as emendas, 8% da área de concreto. Então, observe aqui que se tivermos emendas por traspasse, a nossa taxa de armadura total será 6,28%, menor do que 8%. Então, podemos agora partir para o detalhamento. Então, o detalhamento é esse. Então, 10 φ de 20. Estribos. O estribo, o diâmetro do estribo será 1/4 da armadura longitudinal, da bitola da armadura. Então, 20 dividido por 4 será 5 milímetros. Não pode ser menor do que 5 milímetros. Eu vou adotar aqui φ de 6,3. Os espaçamentos. A norma brasileira adota os mesmos critérios de disposições construtivas de viga, né? Ele deve ser o maior valor entre 20 milímetros, φ, L, ou 1,2 a dimensão máxima do agregado. A prática usual, no entanto, entendo que deve-se considerar valores maiores. Eu trabalho com 40 milímetros, 4 φL ou 1,2 dimensão máxima do agregado.
para não ficar dependendo da dimensão da brita. Então, esse critério aqui é o sugerido pela NBR 6118. Então, se tivermos, por exemplo, brita 3, então, 38 vezes 1,2 vai dar 45,6 milímetros. Brita 2, 25 vezes 1,2, 30 milímetros. Brita 1, 19 vezes 1,2, 22,8 milímetros. E brita 0, 9,5 vezes 1,2, 11,4 milímetros. No caso aqui, 40 milímetros, 4 fiel seria 4 vezes 20, 80 milímetros. Então, o critério é adotar o maior desses valores. Então, o espaçamento aqui limite seria, então, 80 milímetros. Pelo critério da norma brasileira, seria 20, 20 ou 45,6. Então, o escolhido seria 45,6, o meu espaçamento limite. Então, vamos agora calcular o espaçamento efetivo. O espaçamento efetivo será 50 centímetros menos 2 vezes 0,63 menos 2 vezes 3, que é o comprimento do aço, menos 5 vezes 2 dividido por 4. Então, 50 menos 2 vezes 0,63 menos 6 menos 10 dividido por 4. Então, eu estou com 8,185 centímetros, 81,85 milímetros. Então, está atendido aí o meu detalhamento. Pergunto, e se houver armaduras no ponto de encontro com a sapata, com a armadura, né, dos arranques? Então, ó, esse espaçamento vai diminuir, não é verdade? Sim. Então, eu tenho que estar atento a isso também. Então, aqui eu vou ter uma perda de, ó, 20 milímetros. E aí, meu espaçamento efetivo cairia para 60. Então, a não ser que as emendas fossem feitas por solda de topo ou luva. Outra questão aqui é o espaçamento dos estribos. A norma recomenda que o espaçamento dos estribos seja o menor valor entre 20, a menor largura do pilar que aqui é 20. A norma brasileira utiliza 24 fiel para aço CA25 ou 12 fiel para aço CA50 ou CA60. Então, 12 vezes 20 seria 240 milímetros. Então, o menor seria 20. Então, esse é o meu espaçamento. O estribo seria 6,3 a cada 20 centímetros. Então, é isso, gente. Na próxima aula, calcularemos pilares submetidos a flexão composta normal com outras geometrias. Até lá!